em Gálatas capítulo 3, versículo 6. Assim como Abraão creu em Deus. O que Abraão fez, Deus? O princípio de tudo é nós crermos, em primeiro lugar, em Deus. A palavra de Deus diz: todo aquele que crer e for batizado será salvo. Antes do batismo vem o quê? Crer. O arrependimento também. Mas a ordem da palavra diz que aquele que crê. Adianta batizar sem crer? A palavra diz para Marta e Maria: se tu credes, tu verás a glória de Deus. Novamente tem a palavra crer. E aqui a Bíblia diz que Abraão creu. E parece uma palavra tão simples, crer, não parece? Não parece muito fácil crer? Mas não é. O crer que a Bíblia está dizendo não é crer da boca para fora. Mas o crer que a Bíblia está falando é de você ter uma convicção que Deus não falha, que Deus não erra, que Deus não demora e não tarda, que Deus cumpre a tua palavra. O crer que a Bíblia está dizendo é você ler a palavra do Salmos 91, que diz que se nós descansarmos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansaremos. Direi: o Senhor é meu refúgio e a minha fortaleza. É fácil nós abrirmos a nossa Bíblia e colocarmos e falarmos que nós crermos. Mas o difícil é você estar passando pelo dia mal e dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal algum eu temerei, porque eu sei que o Senhor está comigo. É fácil de falar isso. O difícil é nós estarmos passando pelo vale da sombra da morte e cremos que o Senhor está nos guardando. O difícil é nós declararmos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Mas no dia da escassez, cremos que Deus vai prover. É fácil dizer que crê, mas o difícil é viver a palavra que é liberada da nossa boca. E o Senhor hoje trouxe aqui eu e você para dizer que Abraão creu. E o Senhor está dizendo para mim, para você, que nós temos que crer na palavra liberada do altar, na palavra da Bíblia Sagrada. Não importa o que você está vivendo na tua vida, creia na palavra de Deus. Não importa o que você está vivenciando, creia que a palavra de Deus, ela não falha. E a Bíblia diz que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Continuando a palavra para você entender isso. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Continuando. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Diz forte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão.
A Bíblia diz que Abraão creu, e por Abraão crer na palavra de Deus, Deus fez uma aliança com Abraão, que ele não morreria enquanto a promessa de Deus não se cumprisse. A aliança foi feita através do momento que Abraão creu. Quando você crê e você exerce a fé, como a Bíblia está dizendo, o Senhor faz uma aliança com você. Quando você crê na palavra de Deus, o Senhor tem um compromisso, não com você, mas com a palavra de Deus. Ele não faz as coisas porque eu sou bonito, porque você é bonito, ou porque nós fizemos caridade, ou por alguma obra. Mas ele tem compromisso com a sua palavra. A palavra de Deus não pode falhar. A palavra de Deus não pode cair em terra. Toda palavra de Deus se cumpre, querendo ou não querendo. E quando a gente crê na palavra de Deus, naturalmente o Senhor tem um compromisso na nossa vida. Ele se compromete em cumprir a palavra na sua vida. Então, quando você é uma pessoa que crê na palavra de Deus, mas não só crê e vive, quem se compromete em te abençoar? É Deus. Quem te compromete em te livrar? Quem te compromete em te guardar? Quem se compromete em derramar a bênção dele na sua vida? É Deus. Porque o Senhor é comprometido com a sua palavra. E aí entra: seja obediente à palavra de Deus. Se esforce em viver a palavra de Deus. Em Deuteronômio, a Bíblia diz que as bênçãos são decorrentes, são consequências da obediência. Tem como nós queremos as bênçãos de Deus se nós não formos obedientes? Não tem como. Por isso que muitas pessoas vão de igreja em igreja e não recebem o que buscam. Porque não é, como eu disse na oração inicial, não é o pastor, não é a igreja grande, não são as pessoas que louvam, mas é você crer na palavra de Deus. Quando você crê na palavra de Deus, o Senhor se compromete em te abençoar. O Senhor se compromete em salvar a tua casa, abrir porta que está fechada, entregar o que você precisa. O Senhor tem compromisso com a palavra de Deus. E para nós entendermos, em Gênesis capítulo 12, aqueles que puderem, vá em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo número 12. A Bíblia diz que Abraão creu. Mas o que ele creu? Qual foi a fé dele? Gênesis capítulo 12, versículo número 1. Agora nós vamos entender qual foi a fé que Abraão teve que ter para ser abençoado. A Bíblia vai mostrar a fé que eu e você temos que ter para nós vivermos a promessa. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1, a Bíblia diz: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra
da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha o que Abraão fez. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que o Senhor mostrou a Abraão a palavra de Deus. Deus pregou para Abraão, como Deus está usando a minha vida para pregar a você. E Deus, na sua pregação, disse: Abraão, sai da tua terra, larga a sua parentela, sai da casa do teu pai e vai para onde eu te mostrarei. Deus deu uma direção. Deus instruiu o que Abraão devia fazer, igreja. E a Bíblia diz que eram coisas simples. Ele sair da tua terra onde ele nasceu, ele deixar a casa dos seus pais, ele deixar a sua família, os seus tios, os seus parentes, e ir para um lugar que ele nem sabia onde ele iria. É fácil, mas o Senhor está dizendo, Ele vai pedir coisas para você que não são fáceis. Não vai ser eu, pastor Yuri, que vou dizer o que você deve fazer ou o que você não deve fazer. A palavra de Deus vai falar. E Deus deu uma direção a Abraão, e não eram coisas simples. E a Bíblia diz que quando Abraão ouviu a direção, Abraão partiu. Ele obedeceu. A Bíblia diz que Abraão questionou o que Deus estava pedindo. Abraão disse: mas Senhor, eu vou sair da casa do meu pai, eu vou deixar os meus pais que já são idosos sozinhos, eu vou largar toda a minha herança, o meu trabalho, a minha vida, e vou para um lugar que eu nem sei. Senhor, eu vou, me fala de onde eu tenho que ir, pelo menos. Abraão não questionou. Abraão obedeceu. Deus está falando agora com pessoas, está dizendo o que você tem que fazer. E o Senhor está dizendo: se você obedecer a minha palavra nessa noite, comprometo em te abençoar. Ele está dizendo: você não vai se comprometer ao pastor Yuri, ao pastor Roberto, nem à igreja Nova Aliança. Você vai se comprometer com a palavra de Deus. E o Senhor está dizendo: se nesse dia você fazer uma aliança com o Senhor e dizer: Jesus, eu entrego a minha vida no teu altar. Jesus, eu vou lutar para ser obediente à tua palavra. Jesus, eu vou me esforçar, meu Deus e meu Pai, para fazer o teu querer. Levante a sua mão direita e receba. O Senhor hoje declara: se você receber a palavra do Senhor e ser obediente, Ele se compromete em te abençoar. Ele se compromete em curar o teu filho, a tua esposa. Ele se compromete em abrir a porta. Ele se compromete em mudar a tua história, em nome de Jesus. Mas tudo volta, tudo vai acontecer na tua vida se você obedecer. Não adianta esgoelar aqui, eu pregar, eu falar, e você não tomar uma atitude. Eu te faço uma pergunta agora: se Abraão não tivesse obedecido o que Deus
havia direcionado, ele seria honrado como ele foi? Ele não foi. Então você tem a resposta, porque até hoje você não recebeu o que você busca. Você tem a resposta, porque até hoje a tua vida não mudou. Não é culpa da igreja, não é culpa do pastor, não é culpa do fofoqueiro, do obreiro, não é culpa de ninguém. A culpa é nossa, que nós não cremos de todo o coração e obedecemos a palavra de Deus. Então nesse momento você vai se colocar de pé, você vai fechar os seus olhos, você vai entregar a sua vida ao Senhor, você vai falar com Deus de todo o teu coração, e você vai dizer: Jesus, aqui eu estou entregando a minha vida. Se você tiver o desejo, faça uma aliança agora com o Senhor. Faça uma aliança com o Senhor. E se o Senhor disse que você tem que deixar alguma coisa, que você tem que fazer alguma coisa, você dentro do seu coração, você vai dizer: Jesus, eu me comprometo a fazer o que o Senhor está me pedindo. Eu me comprometo, Senhor, a me firmar na tua casa, na tua igreja. Eu me comprometo a orar mais. Eu me comprometo a largar as más amizades. Eu me comprometo a largar o pecado. Eu me comprometo a deixar o que tem que ser deixado para te agradar, para fazer a tua vontade. Abra agora o teu coração e diga: Jesus, eu me comprometo e eu faço uma aliança com o Senhor. E nós cremos que essa aliança vai gerar a promessa na nossa vida. Essa aliança que você está fazendo aqui não é com o pastor Yuri, não é com a igreja, mas é uma aliança que você está fazendo com Deus. E você vai sair agora dessa igreja, mas a aliança vai continuar, o compromisso vai continuar, a chama vai continuar no teu coração, e você vai continuar declarando: Jesus, eu me comprometo a ser o teu filho, eu me comprometo a fazer o teu querer, e eu creio que eu vou viver as promessas. Toca na vida do teu povo, Senhor, toca na vida da tua igreja, e que o teu povo possa ser fortalecido, inundado, Senhor, porque nós somos adoradores e te adoramos em espírito e em verdade. Receba, Senhor, a nossa adoração, receba, Senhor, o nosso louvor. Diga: é tudo que eu sou, adorador. Diga: assim Deus me